Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Pesquisa realizada pela Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista, desenvolve medicamento no combate à ansiedade à base de plantas medicinais. Pesquisa da Universidade Federal do Ceará busca catalogar nomes populares de doenças para facilitar a relação médico-paciente. No Rio Grande do Norte, projeto de pesquisa desenvolvido pela Universidade Federal Rural do Semiárido incentiva a comunidade acadêmica e a sociedade em geral a observar os passarinhos da caatinga. E ainda uma pesquisa que monitora a qualidade da água e avalia a retirada das taboas na Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista, na Bahia. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. A Lípia alba pode ser considerada uma espécie vegetal promissora ao desenvolvimento de um novo medicamento. Conhecida como erva cidreira, ela apresenta diversas atividades farmacológicas, tais como anestésica e sedativa. Cientes de suas propriedades e do seu potencial, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista, criaram um medicamento que atua no combate à ansiedade. Vamos acompanhar. A erva cidreira já é uma espécie muito bem utilizada pela população, né, como calmante, sedativo leve, né, e também, né, já há pesquisas científicas que comprovam essa sua atividade. O que falta em si é ter um produto que possa ser vinculado, né, mais facilmente para a população. Para a gente ter uma ideia, a população normalmente tem essa espécie, né, adquirida em feiras livres ou até mesmo cultivando ela no seu jardim, né? Mas quando você pega essa espécie e faz um chá, por exemplo, você não tem certeza que a população está produzindo esse chá da forma adequada ou que tenha a quantidade adequada das substâncias que precisam ter para poder promover essa ação. Observando o uso pela população, né, dessa planta, com a Política Nacional de Plantas Medicinais, e esta planta é uma das interessantes para o SUS. E aí, com um grupo de pesquisadores aqui da UFBA, originário do projeto de doutorado da professora Angélica, a gente começou a desenvolver a pesquisa química e também a parte, né, de desenvolvimento do produto, do comprimido, para que no final a gente tenha obtido um produto, um comprimido para a população, um produto fitoterápico. Então, o objetivo principal era estudar a planta e padronizar os extratos obtidos dessa planta para ter uma forma farmacêutica, né, no caso nosso, o comprimido, uma forma farmacêutica padronizada, segura, um fitoterápico que a população tivesse acesso, e aí com o objetivo principal de trazer essa ação calmante, né, que é o que a gente busca com o desenvolvimento desse medicamento. A gente não precisa falar que o Brasil tem uma diversidade gigantesca, né, uma biodiversidade gigantesca. E as espécies que a gente tem aqui, algumas delas são nossas unicamente, têm um potencial muito grande para atuar como possíveis medicamentos. Então o SUS, né, como um todo, tem um incentivo muito forte em duas vertentes. Uma vertente é estimular o cultivo dessas espécies vegetais, ensinar a população a produzir os chás, os extratos e o uso correto, né, o uso consciente dessas substâncias, que é o que a gente chama de farmácias vivas, né? E um outro ponto também é que o próprio SUS tem uma lista dessas espécies que tem interesse para a população. Então, espécies diversas, como a própria erva cidreira que a gente tem aqui. E o SUS estimula que as pesquisas, que as universidades, que as indústrias estudem essas espécies para fazer esse caminho do produto natural, da espécie vegetal, até um produto acabado, até um comprimido, um xarope, uma emulsão. Os estudos iniciais, eles foram em 2013, a gente começou com a plantação, nós fizemos as mudas das plantas, colocamos aqui, né, na instituição,
Fizemos o cultivo dessas plantas medicinais, coletamos as folhas, e isso demorou um tempo. Então, com a conclusão do doutorado da professora Angélica, a gente deu seguimento ao projeto, né? Eu fiz o meu mestrado baseado nos estudos também, nos resultados que a gente obteve do doutorado. Então, a gente produziu um comprimido no doutorado, depois a gente acabou aperfeiçoando esse processo de produção com o mestrado meu, e aí nós conseguimos obter uma formulação que estivesse uma estabilidade e uma padronização, né? Nós fizemos todo o processo qualitativo e quantitativo para a obtenção deste comprimido. A grande importância dessas pesquisas como um todo é você transformar todo esse conhecimento popular que a gente tem com o uso de plantas medicinais em um medicamento fitoterápico que vai aumentar o que a gente chama de arsenal terapêutico, né? Das possibilidades de tratamento para a população. A gente conseguiu padronizar tanto o extrato, padronizando esse extrato através de métodos químicos e analíticos. Nós validamos todo o processo e desenvolvemos o comprimido. Nesse processo de desenvolvimento, houve ali alguns estudos específicos a respeito de formulações, né? Fizemos várias formulações, e aí a gente também fez a padronização desses comprimidos, validamos o processo e conseguimos ter esse resultado aí bem satisfatório. E aí, para a população, a gente tem então um medicamento seguro, a gente tem um medicamento que tem uma dose específica, né, com aquela atividade farmacológica específica para o objetivo principal, que é a sedação, a atividade calmante que a erva cidreira pode oferecer. A gente fez um estudo, né, inicialmente da sua composição, da sua variação sazonal, né, da sua viabilidade de produção, né, e aí assim a gente partiu para o desenvolvimento de produto, né. Desenvolvemos, na verdade, 2 produtos diferentes, né, 2 comprimidos diferentes. Esse último, né, que a gente teve, né, recentemente um artigo científico publicado e também uma solicitação de patente. Então a gente tem a patente do produto, tem toda a padronização, e agora a universidade ela busca parceiros, né? Através de editais, a universidade faz a divulgação desse produto e a gente está buscando parceiros para que possam ser feitas as próximas etapas de estudo clínico, né? Para que a gente possa então viabilizar para a população esse produto. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma pesquisa que monitora a qualidade da água e avalia a retirada das taboas na Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista, na Bahia. A gente volta já. A Lagoa das Bateias, um dos pontos destinados ao lazer e turismo de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, vem passando por um processo de revitalização. A qualidade da água sempre foi uma preocupação de pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Em parceria com cientistas da Universidade Federal da Bahia, eles monitoram a qualidade da água. Agora, os estudos também avaliam o impacto ambiental da retirada das taboas. Essa pesquisa ela vem apoiar a prefeitura no sentido de dar subsídios, né, para a questão da recuperação, a revitalização que está acontecendo aqui na Lagoa das Bateias, especialmente a questão, né, do espelho da água que vem sendo recuperado e a remoção das plantas aquáticas. Tanto eu, que sou vinculada ao UESB, quanto a professora Mariane Amorim e o professor Márcio Borba, vinculados à UFBA, nós trabalhamos com organismos aquáticos bioindicadores. Eles são organismos microscópicos, a gente não consegue ver olho nu, mas eles conseguem responder para a gente de forma muito rápida como é que está o estado da qualidade da água e o estado ambiental de forma geral. Esse estudo, ele iniciou em 2010, então inicialmente pela Universidade Federal da Bahia, né, a gente começou a fazer um primeiro levantamento e hoje, com parceria com a Universidade Estadual da Bahia, a gente tem acompanhando, né, um pouco sobre esse processo aí de revitalização das Lagoas das Bateias e remoção dessas macrófitas aquáticas, e aí a gente tem percebido uma diferenciação da composição, tanto do que se tinha
tinha, né, em relação a essa comunidade biológica, esses micro-organismos, em termos de composição, como também alguns outros atributos que a gente avalia, como é o caso de riqueza, de abundância. A gente tem visto essa diferença aí em 2010 e atualmente em 2023. Os dados eles revelaram de forma geral, né, que nós temos uma água com uma transparência muito grande. Isso é bem importante, né, porque uma água transparente significa que tem poucos sólidos em suspensão, poucas partículas que são em grande maioria, muitas vezes contaminantes. Então a gente teve uma redução bastante significativa. A transparência da água está bastante alta. A gente tem também uma oxigenação da água também significativa, né? Principalmente na zona mais aberta, não na zona muito próxima que é a margem, mas na área mais aberta, que está mais tempo sem as plantas aquáticas. E a gente imagina que com o passar do tempo isso vai melhorando mais ainda. Em relação aos bioindicadores, o que a gente percebeu foi uma mudança muito grande nos organismos que estavam presentes mais ou menos entre 2010 e 2012. Foi uma pesquisa conduzida pelo professor Márcio Borba e pela professora Mariane. E quando a gente compara com os organismos presentes atualmente, eles não só diminuíram em quantidade, em abundância, mas também modificaram muito, né, em termos de espécies presentes. Então isso é uma indicação de que eles respondem, né, eles estão respondendo ao processo de revitalização aqui da lagoa. Os próximos passos das pesquisas é a gente fazer mais análises, né? Então a gente pensa em amostrar em escala temporal, né? Mais alguns meses, para ver a influência dessas macrófitas aí, dessas remoções sobre essa comunidade. Essa etapa atual é a etapa da recuperação do espelho d'água, no sentido de fazer surgir de novo, removendo essas plantas aquáticas que cobriam o espelho e não permitiam a visualização do espelho. É claro que com essa movimentação das plantas aquáticas, acaba que a gente tem uma ressuspensão dos sedimentos e de alguns contaminantes presentes. Então, futuramente, numa segunda ou terceira etapa do projeto, depois que todas as plantas estiverem controladas e removidas, aí a prefeitura deve entrar com essa ação para a recuperação da qualidade, né, sanitária da água em si. E aí é uma questão que vai envolver não só a prefeitura, mas a Embasa e outros agentes também. É interessante que a gente tenha a manutenção desse corpo hídrico, que ele não receba, né, esse despejo de esgoto doméstico, até porque só o processo de remoção das lagoas, das bateias, das macrófitas, ela não é suficiente para a gente ter um equilíbrio ali desse ecossistema, né? A gente também tem que impedir a barreira, por exemplo, de esgoto que é lançado nesses corpos hídricos. A previsão é que essa primeira etapa do nosso projeto dure 2 anos, mas a gente deve seguir aí por pelo menos mais 4 ou 6 anos acompanhando, né, o desenrolar aqui do processo de recuperação da lagoa. Um projeto de pesquisa desenvolvido pela Universidade Federal Rural do Semiárido, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, incentiva a comunidade acadêmica e a sociedade em geral a observar os passarinhos da caatinga. A pesquisa, que começou como uma atividade fora da sala de aula, já rendeu até um livro. Se você gostou da iniciativa, fica aqui o convite. Vamos passarinhar? Imagine poder parar em silêncio e se dedicar apenas a observar o ambiente. Essa é a proposta do movimento Vem Passarinhar, que reúne milhões de pessoas em todo o mundo com o propósito de observar e catalogar espécies de pássaros presentes em diferentes regiões. Ele ocorre em vários locais do mundo, né? Em inglês a gente chama de bird watching. Ele tem como, né, o objetivo, né, as pessoas se reunirem, ou às vezes individuais, para sair para observar as aves, principalmente as aves silvestres. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, o Vem Passarinhar possibilita que os participantes conheçam melhor as aves nativas da região. E tudo começou como uma atividade prática do curso de Ecologia lá em 2011. Parte das atividades da disciplina de Biologia da Conservação
o professor Vitor levava, conduzia os alunos aqui no campus mesmo da UFES, o campus de Mossoró, para a observação de aves. O objetivo era identificar essas espécies, se conectar com o ambiente onde elas estão inseridas, aqui o nosso ambiente é a Caatinga, e começar a pensar sobre os serviços ecossistêmicos que essas aves realizam, fornecem para a gente. Os encontros para observar diferentes espécies de pássaros foram crescendo e atraindo um número cada vez maior de pessoas, inclusive de fora da universidade. Na UFESA, o Vem Passarinhar ganhou ainda mais força com a publicação de um livro, que é resultado de anos de pesquisa e de observação, e foi lançado no segundo semestre de 2023. Esse livro tem ajudado muito as pessoas que participam do Vem Passarinhar nesse movimento de conhecer as espécies que a gente tem aqui na nossa região. Hoje ele não está só mais em Mossoró, ele passou dos muros da universidade, então a gente tem alguns municípios onde a gente realiza esse movimento, essa atividade de observação de aves que a gente chama Vem Passarinhar. Qualquer pessoa pode participar do movimento Vem Passarinhar. Não existe restrição de idade ou de formação. Mas para quem escolheu fazer uma graduação em ecologia, esses encontros têm um significado especial. Para mim surgiu como uma oportunidade a gente sair um pouco desse mundo teórico, da sala de aula, e vai para o mundo real, quando a gente começa a observar as aves. Então, o Vem Passarinhar nos faz pensar em muitas coisas, inclusive em formas de conservação. Para quem tem a oportunidade de passarinhar, a observação das aves traz benefícios imediatos. Promove relaxamento, contato com a natureza e com outras pessoas que também compartilham desse interesse. Mas as vantagens não param por aí. É um movimento que tem um ponto inicial na nossa observação, no nosso interesse pelas aves, mas que tem consequências profundas para a conservação dessa diversidade que a gente tem no Brasil e no mundo. E aí, ficou com vontade de passarinhar? O seu bem-estar e a natureza com certeza vão ficar agradecidos pelo seu interesse. No próximo bloco, pesquisa da Universidade Federal do Ceará busca catalogar nomes populares de doenças para facilitar a relação médico-paciente. O intervalo é rápido, a gente volta já. Amarelo empombado, barriga fofa, aguaceiro na boca, água na pleura. Na linguagem popular, vários termos são usados para descrever sintomas de alguma dor ou doença. Mas será que todo mundo é capaz de entender essas expressões? Uma pesquisa da UFC está criando um glossário que deverá auxiliar profissionais da saúde a se entenderem melhor com os pacientes. Vamos conferir. Os médicos têm uma missão difícil todos os dias: compreender os sintomas exatos que os pacientes relatam para chegar a um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. E muitas vezes as falas dos consultórios partem de termos e expressões que nem sempre são conhecidas por todos. Soluço, dor, água no joelho, barriga d'água, eram uns termos assim muito que a gente não tinha ideia o que era necessariamente. Para nós era uma coisa, para eles poderiam ser outra coisa. Desde 2018, pesquisadores da Ciência da Informação da UFC e da Medicina estão juntos em uma pesquisa que resultou em um glossário de termos populares para ajudar médicos nos atendimentos diários. O trabalho, que ouviu profissionais da área da saúde e comunidades indígenas do Ceará, conseguiu reunir as expressões populares mais citadas pelos pacientes. Erros de comunicação respondem por mais de 65% dos chamados erros médicos. Isso é documentado. Seja a linguagem escrita, seja a transmissão de um colega para outro, seja a incompreensão do que o paciente está externando. Então, se essa clareza
né, para poder ter a escuta devida, ela é fundamental. A pesquisa que virou notícia nos jornais foi citada em uma questão da prova de português do Enem deste ano. Uma mostra da relevância do estudo, que ainda nem foi concluído. A intenção é que a informação gerada dentro da UFC chegue ao maior número possível de profissionais da área médica. A ideia é tornar, né, a plataforma com esse vocabulário disponível via web, para acesso gratuito, público, por quem necessitar, por quem achar que necessita dessa ferramenta para tomada de decisão. Para o médico que acompanhou a pesquisa, o trabalho de tradução dos termos populares tem potencial para ajudar muitos profissionais que muitas vezes atuam em ambientes com contexto cultural e linguístico muito diferentes das suas origens. Medicina, principalmente entre as profissões da saúde, a gente tem um movimento muito grande, né? O médico migra muito. Vai de um estado para outro, vai de um país para outro, enfim. Ele é transportado de repente para realidades que eles não conhecem. E esse contexto nosso, do Nordeste, do Ceará, é muito nosso, tem coisas muito próprias nossas, né? Então era importante traduzir isso e outra coisa, deixar o registro, né? Porque senão isso fica só na linguagem oral e é capaz de se perder com o tempo. Nos últimos 3 anos, você tem acompanhado aqui no Univerciência como as pesquisas científicas desenvolvidas no Nordeste brasileiro têm contribuído positivamente no seu dia a dia. Um livro publicado, uma nova ferramenta de acessibilidade, uma espécie descoberta, novas formas de cura para doenças, a vacina que veio para salvar vidas, o propósito de preservação da natureza e também da nossa história. Tudo isso é ciência. Hoje o nosso programa chega ao marco de mais de 300 pesquisas divulgadas, com mais de 1.000 pesquisadores entrevistados. São 100 milhões de brasileiros recebendo em suas casas, todos os dias, em 17 estados e no Distrito Federal, o conhecimento científico que faz diferença na vida das pessoas. Renovamos hoje, junto com os nossos parceiros e com você, o compromisso de apresentar o futuro, construído dia a dia por nossos pesquisadores e pesquisadoras nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. O Univerciência de hoje fica por aqui. E como é de costume, no próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para univerciência@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado por sua companhia e até mais.